Seja bem-vinda à última aula do nosso curso sobre alimentação e estilo de vida para potencializar o seu cérebro. Até aqui você teve aula com alguns dos profissionais que eu mais admiro. Você aprendeu muito sobre nutrição, estilo de vida, suplementação e, portanto, eu quero que a aula de hoje seja uma aula, digamos assim, mais pessoal. Por exemplo, nessa aula você está me vendo tomando aqui o meu chá verde, querido chá verde. Na verdade é o matcha da marca Pura Vida, junto com o leite de coco da Pura Vida também, que eu gosto muito. E aí nós temos uma primeira questão que precisamos abordar aqui, que é se isso está adoçado ou não. Pedro, está adoçado o seu chá? Está adoçado sim. Eu gosto de adoçar o meu chá ou o meu café com sempre um adoçante que seja um adoçante saudável. Então evite aspartame, sucralose e outros. Procure focar no steviol, né, popularmente conhecido como stevia, e você sempre tem que tomar cuidado, especialmente nas farmácias brasileiras, porque por brechas na lei brasileira, você chega na farmácia e você encontra algo dizendo que é stevia, só que não é. É aspartame junto com stevia misturado e por aí vai. O steviol, de maneira geral, é um adoçante seguro para a sua saúde. E se você quer um adoçante que eu também gosto, também acho muito bom, em pó em vez de líquido, você tem o adoçante chamado Zero, também da marca Pura Vida. Aliás, você verá que no vídeo de hoje eu vou te recomendar marcas de fato, e a Pura Vida, ela é, de longe no Brasil, uma das marcas que eu mais confio. Eu vou recomendar as marcas porque eu sei que muitas vezes você não sabe qual produto comprar, você não sabe em qual marca confiar, e eu te digo então quais são as minhas de confiança. Isso é muito pessoal, gente. Eu sou amigo do Flávio Passos, além disso, eu conheci o Flávio antes de me tornar amigo dele, a gente se conheceu profissionalmente, e, portanto, a relação é uma relação de admiração realmente que eu tenho pelo trabalho dele como fundador da Pura Vida. Eu conhecia a Pura Vida antes de conhecer o Flávio, e depois que conheci o Flávio e vi de perto como ele possui um carinho muito grande e uma seriedade muito grande na construção, no desenvolvimento dos produtos, na gestão da empresa como um todo, então eu definitivamente me tornei um consumidor da Pura Vida. É claro, eu vou falar de outras marcas também, que eu acredito que são marcas de confiança para as diversas coisas que eu vou falar aqui para você. Repito, o tom dessa aula é muito pessoal, é muito aquilo que eu faço para a minha vida. Isso não significa que você vai sair daqui e replicar exatamente o que eu faço na sua vida. Eu quero te contar o meu processo, como que eu monto o meu estilo de vida, minha nutrição, minha suplementação, para que você monte isso de acordo com as suas condições, com a sua individualidade. Porque é claro que existem questões de condições, em primeiro lugar financeiras, afinal de contas, aquilo que você come, aquilo que você ingere, os suplementos que você utiliza, dependem da capacidade de poder de compra que você tem. Além disso, existe uma coisa que é a tua individualidade biológica, nem tudo que é adequado para a minha individualidade biológica é a mesma coisa para a tua, e de maneira geral, portanto, nós temos esses fatores que são relativamente subjetivos nessa questão, e é por isso que a primeira diretriz que eu quero te dar aqui é que a melhor coisa que você faz para uma adequada nutrição, suplementação, para um adequado estilo de vida é você ter o acompanhamento de profissionais que são treinados para te orientar a esse respeito. Na nutrição nós temos os nutricionistas, na atividade física nós temos os educadores físicos, enfim, existem profissionais cuja profissão é justamente te orientar em cada uma dessas áreas da vida, e eles precisam sim estar junto com você porque eles são os mais adequados para entender tua individualidade e, de acordo com a tua individualidade, te recomendar a melhor maneira para você conduzir a sua nutrição, sua suplementação, seu estilo de vida de maneira geral. Tendo isso dito, eu quero trazer aqui um pouco de como eu construo o meu estilo de vida para que você, quem sabe, se inspire com base nisso para construir uma estratégia que seja sua. E eu quero começar falando sobre a questão de alimentação. E a alimentação a gente pode dividir em alguns pilares fundamentais e vamos utilizar aqui um pouco daquilo que o Flávio falou e vamos começar falando sobre as proteínas. Hoje em dia, infelizmente, nós vivemos em sociedades aqui, as ocidentais, e a maioria, na verdade, dos países ocidentais, o Brasil definitivamente é um desses países. De maneira geral, as Américas como um todo, elas apresentam problemas muito grandes aí na sua alimentação. Porque aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, nos países, alguns da América Latina, o que nós temos é uma concentração da nossa alimentação muito grande em carboidratos e, na verdade, uma concentração maior ainda, não só nos carboidratos, mas nos carboidratos que são calorias vazias. Então estamos falando dos derivados de farinha, dos derivados de amido, dos derivados de carboidratos refinados que são tão utilizados no nosso dia a dia.
Se você imaginar pão, macarrão, massas de maneira geral, biscoitos, bolachas e tudo isso, no fim das contas estamos falando de calorias vazias que fazem parte em grande medida da nossa alimentação. Isso é tão mais grave quando nós vamos para as camadas menos economicamente privilegiadas da sociedade. Se você imaginar uma alimentação, por exemplo, com macarrão e salsicha, tá? Então é macarrão, molho de tomate pronto e salsicha. Você está falando de algo que é muito barato, é realmente muito barato comparado a outras opções mais saudáveis e, no entanto, é profundamente maléfico para a sua saúde. Nós estamos falando de massa, macarrão, que é caloria vazia, carboidrato, do tipo de carboidrato que não deve ser a maioria do que você come como carboidratos, na verdade tem que ser a exceção, e um prato de macarrão tem como maioria justamente o macarrão. E aí você tem um molho de tomate que, dependendo da marca que você comprar, é o vilão menos ruim aí disso tudo. Existem marcas onde você tem basicamente no molho de tomate pronto a polpa do tomate e ponto final. No entanto, é claro, existem marcas que usam conservantes químicos, entre outras coisas, que são prejudiciais para a saúde e por isso você precisa ler os rótulos com muita atenção sempre. E aí a salsicha, que é um dos piores tipos de proteína que você tem, com uma das piores gorduras que você pode encontrar. E eu te confesso que quando eu não tinha condições financeiras de me alimentar melhor, macarrão com molho de tomate pronto e salsicha foi minha alimentação durante muito tempo. E é muito curioso. Hoje, muito tempo depois, eu não tenho mais a juventude que eu tinha nessa época, no entanto, a minha cabeça funciona melhor, meu cérebro funciona melhor, minha mente funciona melhor. Eu sou uma pessoa hoje mais feliz, mais lúcida, mais atenta, mais produtiva do que eu era quando eu era jovem. Ou seja, em tese, meu corpo mais jovem, ele deveria ter melhores condições para tudo isso, só que as condições dele estavam sufocadas por um estilo de vida que me prejudicava. Um estilo de vida principalmente numa alimentação muito maléfica por conta da concentração de alimentação em alimentos que são baratos e que são muito maléficos à saúde. Então, é importante nós lembrarmos aqui que as proteínas estão sendo muito negligenciadas em grande parte dos alimentos do dia a dia das pessoas. E aí nós temos que pensar nas proteínas de maneira geral e como nós trazemos as proteínas à nossa vida. Eu gostaria de deixar claro para você que tanto quanto você puder comer comida de verdade, sabe? Comida que você encontra na feira, por exemplo, quando você vai à feira aqui no Brasil ou o equivalente aí em outros países, melhor para você. Quanto mais você puder obter aquilo que você come, aquilo que você tem como alimento, dos alimentos que são de fato comida de verdade, não coisa industrializada, não coisa processada, coisa que você consegue comprar na feira, por exemplo, melhor para a tua saúde. A suplementação tem um nome, que é suplementação. Ela suplementa aquilo que a tua alimentação não é capaz de te oferecer por uma série de razões. E, portanto, vamos começar falando das proteínas de fato, das proteínas dos alimentos. Quais são as proteínas mais saudáveis de acordo com o conhecimento científico que nós temos hoje? Definitivamente é a proteína dos peixes e dos vegetais. A proteína dos peixes e vegetais são as proteínas mais saudáveis que nós encontramos nos dias de hoje. É claro que os peixes, nós temos que fazer uma ressalva aqui sobre a questão da contaminação dos peixes com mercúrio, por exemplo, e para isso nós temos um vídeo no canal Neurovox que foi publicado recentemente. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na seção de materiais dessa aula para que você possa assistir também, porque nem todo peixe é um peixe que deve ser de consumo diário na sua vida. Mas existem peixes que são muito saudáveis e que você pode consumir, e deve, aliás, 3 vezes por semana no mínimo. Uma porção de peixes é boa para a tua saúde e recomendada pelos estudos científicos. Um dos melhores peixes que você encontra é a sardinha. Eu falo isso nesse vídeo do YouTube. A sardinha é um peixe muito saudável quando ela não está mergulhada em óleos inflamatórios. Nós vamos falar de gorduras daqui a pouco, mas quando a sardinha vem em azeite enlatada ou você compra na peixaria, aí a sardinha de fato é muito boa, é um excelente peixe, de excelentes gorduras e uma excelente proteína. Então, peixes e proteínas vegetais. Fonte de proteína vegetal, qual é a fonte de proteína vegetal? As leguminosas são uma excelente fonte de proteína vegetal. Então você tem ervilha, você tem grão de bico, por exemplo, que são excelentes fontes de proteínas vegetais e essas são as melhores proteínas que você vai encontrar. Logo em seguida, nós temos o frango. O frango, especialmente o orgânico, de preferência, tá? Então, tudo que eu disser aqui, na verdade, sobre alimentação, quanto mais você conseguir ir para os orgânicos, melhor. Você evita pesticidas, você evita, enfim, coisas que podem prejudicar a tua saúde e que estão invisíveis lá no alimento que você ingere. Mas o frango orgânico, ele é uma boa proteína, sim. De maneira geral, o frango ele é uma proteína bacana, né, para suprir as suas necessidades de proteína no dia a dia.
Outra fonte de proteína que não é tão boa quanto essas que eu falei, mas que é uma boa fonte de proteína, são os queijos. Os queijos, na verdade, eles são muito gordurosos, então você tem que tomar cuidado aí com uma questão calórica, né? Mas bons queijos, vale dizer aqui, bons queijos, eles são uma boa fonte de proteína. E quando eu digo bons queijos, gente, é pelo seguinte: se você vai a um supermercado no Brasil hoje em dia e você vai encontrar um queijo brie, né? Procura um queijo brie. Eu gosto muito do queijo brie porque ele tem uma baixa quantidade de lactose. Eu tenho uma leve intolerância à lactose, então eu procuro queijos que têm uma baixa quantidade de lactose e quando eu consumo coisas que têm lactose, você tem que comprar a lactase, né? Que é a enzima que vai te permitir digerir isso. E isso precisa ficar muito claro para tudo que eu vou dizer aqui. Se você tem intolerância à lactose, isso é profundamente inflamatório para você. Então, se você vai ingerir qualquer coisa que tenha lactose, ingira junto a lactase, a enzima que vai permitir que você digira isso de maneira saudável. Isso vale, inclusive, para outras intolerâncias e dificuldades digestórias que as pessoas têm, como, por exemplo, dificuldade de digerir as leguminosas e por aí vai. É por isso que o acompanhamento nutricional é muito bom, porque o nutricionista vai poder te indicar quais suplementos você pode ingerir para auxiliar a sua digestão, caso você não consiga digerir tão bem aquilo que você está comendo, no caso, ou bebendo, seja lá o que for. E é muito importante falar sobre isso quando falamos de proteínas, porque as proteínas, elas são uma coisa muito individual. Outra boa proteína, então temos aqui o frango, temos a questão dos queijos, bons queijos, tá? Temos a proteína dos ovos, que na verdade é a clara, nós estamos falando da albumina. E esse é um bom exemplo de como proteína é uma coisa muito individual. Porque tem pessoas que têm uma séria dificuldade para digerir a albumina. Então você precisa compreender a tua individualidade. Porque por mais que a albumina seja, de fato, uma excelente proteína, você compra um suplemento de albumina ou vai fazer um omelete de claras, por exemplo, e você passa mal com aquilo. Por quê? Porque aquela proteína ela não é adequada para você. Então, repito, novamente, vou falar isso 35 vezes nessa aula, mas um bom nutricionista vai saber te orientar, identificar as tuas fragilidades, as tuas intolerâncias e te ajudar a conseguir construir um cardápio que seja um cardápio gostoso, rico nutricionalmente e que melhore aí a tua vida em todos os aspectos. Mas vamos voltar para o supermercado brasileiro que eu falava agora há pouco. Você chega lá, queijo brie. Gosto do queijo brie por quê? Porque ele tem um baixo teor de lactose naturalmente, tá? O queijo brie de verdade, né, na receita original francesa. Acontece que você chega no Brasil e você encontra uma embalagem que está escrito brie, muito grande. E aí você fala, nossa, um queijo brie. E é barato esse queijo brie. Muito mais barato do que se você comprar lá uma variante importada, francesa. E aí você olha, nossa, é mais barato, é queijo brie, vou comprar, vou consumir isso. Acontece que se você lê as entrelinhas, está escrito lá, queijo tipo brie. Aquilo não é um queijo brie. Aquilo é um queijo tipo brie. Ele foi processado para que ele parecesse o queijo brie. Então, esse não é um queijo que você tem que utilizar, que você tem que colocar na tua alimentação. Tome muito cuidado no Brasil com tudo que tiver tipo na frente. Porque a legislação brasileira tem uma brecha que permite que as empresas coloquem tipo alguma coisa e a coisa não ser aquilo que você está consumindo. Então, óleo tipo azeite, você pode encontrar isso por aí. Não é azeite, né? Muitas vezes são outros óleos vegetais inflamatórios, prejudiciais, que estão se passando por azeite para você. Tome muito cuidado com isso. Eu demorei muito tempo para aprender isso, e eu só fui aprender isso quando a Neurovox foi prestar consultoria para empresas, indústrias de alimentos. Aí eu fui descobrir, né, quando eu estava lá trabalhando para essas empresas, né, prestando processo de consultoria para eles, que nada tinham a ver com os produtos deles, eram processos de desenvolvimento humano para os colaboradores, né, e coisas do tipo. E eu descobri, né, estudando junto com eles como é que funcionava a empresa, que existem essas brechas que são muito utilizadas por empresas no Brasil. E aqui temos que dizer que isso é uma brecha ética muito complicada, né? Bom, proteínas, então nós temos as proteínas dos peixes, dos vegetais, excelentes. Nós temos boas proteínas no frango, nas claras dos ovos e nos bons queijos também. E depois, é claro, nós chegamos nas proteínas da carne vermelha. A carne vermelha, gente, infelizmente, eu te digo isso com dor no coração porque adoro churrasco e, enfim, tenho muito prazer com a carne vermelha. Só que a carne vermelha é a proteína que você deve evitar. Não significa cortar, sem radicalismo, seja uma pessoa equilibrada, mas carne vermelha de preferência, consuma no máximo, uma vez a cada 15 dias, se muito, uma vez a cada semana.
Evite, porque os estudos cada vez mais demonstram que o consumo de carne vermelha ele é prejudicial à saúde, ele inclusive está associado a câncer, numa série de estudos que já foram feitos. E só para que fique claro, esses estudos eles isolam as variáveis, né? Então o que eles fazem é controlar para diversos fatores, esse é um termo estatístico, para verificar uma variável isolada e qual é o efeito dela. E os estudos, infelizmente, reiteradamente mostram que a carne vermelha ela não é uma boa opção para dia a dia, para cotidiano. Tá? Pode ser uma opção para o teu prazer, que você consome uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Eu, pessoalmente, eu evito carne vermelha mais do que uma vez a cada 10 dias. Eu evito. Então, 3 vezes por mês, no máximo 4 vezes por mês, eu consumo carne vermelha porque gosto, porque, enfim, é algo que efetivamente me dá muito prazer e faço, portanto, com moderação. E agora, tendo discutido as proteínas dos alimentos de fato, nós podemos falar da suplementação. E eu acredito, e é uma escolha pessoal minha, que a suplementação, no caso da proteína, é muito importante. Não significa que a tua alimentação de proteínas ela tem que vir só de suplementos, de maneira alguma. Você precisa, sim, ingerir alimentos proteicos para que você adquira nos alimentos as proteínas ou parte das proteínas que fazem parte da tua nutrição, mas a suplementação aqui ajuda muito. Especialmente quando você está comendo uma coisa por prazer. E eu te dou um exemplo recente, pessoal. Eu gosto de comer uma massa de vez em quando. E recentemente eu fui comer uma massa num restaurante que eu adoro aqui de São Paulo, né? Eu pedi no delivery. Uma massa deliciosa, uma massa fresca que é feita na manteiga de sálvia. Mas é basicamente uma massa, a única coisa boa que você tem nessa massa são os ovos que fazem a massa. E além disso, um molho de tomate, que era um molho de tomate caseiro, então tudo certo até aí, apesar de o molho de tomate ele tirar as fibras do tomate que você encontra nas sementes e na casca, e isso tira um pouco da riqueza nutricional que você encontra no tomate. Mas enfim, é uma refeição cheia de calorias vazias, um prato de macarrão na manteiga de sálvia com molho de tomate. A manteiga não é uma gordura das piores, mas o que acontece nesse caso é que essa é uma refeição vazia. Então o que eu pessoalmente faço nesse caso é o seguinte, eu tomo uma dose de suplemento de proteína antes. Existem várias proteínas boas que você pode encontrar aí. A mais popular, que vai ser a mais barata que você vai encontrar, é a chamada Whey Protein, a proteína do soro do leite isolado. Existem diferentes categorias de Whey. Você tem o Whey ponto final, e ele vai ter lactose, uma quantidade considerável de lactose, então se você é intolerante, você não pode tomar esse suplemento. Você tem o whey isolado. O whey isolado, ele quase não tem lactose, é quase zero. Os bons, você pode negligenciar a quantidade de lactose que eles têm. Tá? Por quê? Porque eles são realmente a proteína isolada, eles vão ter menos carboidratos e eles vão ter mais a proteína em si. E você tem o whey hidrolisado. O whey hidrolisado ele é praticamente pré-digerido por você, ele é de rapidíssima absorção. Então o que acontece é que esse é um bom whey para você tomar imediatamente depois da atividade física. Eu gosto muito do whey isolado. O whey isolado, por conta da minha intolerância à lactose, ele atende às minhas necessidades. E é claro que quando eu falo disso, você me pergunta quais são as marcas confiáveis. E a Pura Vida tem um whey, que não é isolado nem hidrolisado, de alta qualidade. Se você não é intolerante à lactose, você pode consumir o whey da Pura Vida. Caso você tenha alguma intolerância à lactose, ou caso você queira uma opção, talvez, que caiba melhor no teu bolso, eu recomendo o whey da Probiótica, uma marca brasileira, tá? Uma marca nacional para você que é brasileiro, porque ela é uma marca que não vai ser tão cara quanto as importadas, mas é uma marca de qualidade. E como eu sei disso? Ela passa em todos os testes da Proteste. Se você entrar no site da Proteste, é uma organização sem fins lucrativos, proteste.org.br, você vai encontrar no site da Proteste testes de vários produtos. E dentre os produtos que eles testam estão as proteínas. E você vai ver que tem proteínas lá que dizem que tem proteína X, mas está te entregando Y. O bacana da Probiótica é que ela é uma marca que te entrega de fato a quantidade de proteína que ela está dizendo que entrega, passa na maioria dos testes aí que eu já pude ver. Aliás, acho que nenhum teste dos que eu vi a Probiótica não passou. Então ela é uma marca interessante, porque ela cabe melhor no seu bolso e ela tem uma variante que é a variante zero lactose, que é uma variante isolada. Adoçado com estévia, não é adoçado com adoçantes ruins para a sua saúde e, portanto, é uma marca que eu acho muito bacana para você consumir um whey que é isolado ou um whey de qualquer maneira que não é isolado, mas que cabe melhor aí no teu bolso, um pouco mais barato. Daí para frente, você pode procurar
às marcas importadas. Para você que está fora do Brasil ou para você no Brasil que tem condição de importar, você pode procurar duas marcas que eu gosto muito. A marca, em primeiro lugar, chamada Dymatize, ela é uma boa marca, e a marca Optimum também é uma boa marca. São duas excelentes marcas importadas para você consumir o seu whey. Tem uma terceira marca, essa é mais cara, mas é a melhor de todas, que é a marca Lydian. Tá? Essa é uma outra excelente marca para você importar. E aqui no Brasil, quero que você tome cuidado. Se você vai lá entrar no Mercado Livre, por exemplo, e você vai procurar whey, você não vai encontrar da Lydian, porque Lydian você vai ter que importar por si mesmo, mas você encontra a Dymatize e você encontra a Optimum. Tome muito cuidado, porque o índice de falsificação dessas marcas é muito grande. Eu percebi isso claramente 2 anos atrás, quando eu comprei no Mercado Livre e chegou uma proteína e eu fui diluir e eu vi ali que tinha algum problema. Porque não era a marca. A marca ela não tem aquela qualidade de diluição tão ruim que estava na minha frente. Aquilo era uma falsificação. Então, proteína é uma coisa muito cara, né? Suplemento de proteína. E, portanto, se você for comprar marcas importadas, a minha recomendação é que você ou conheça muito bem quem está importando ou importe por si mesmo. Vai, compra, paga os impostos para o correio e chega na tua casa. Só que aí você vai pagar de 2 a 3 vezes mais do que uma marca nacional com o dólar, do jeito que o dólar está. Mas se é uma preferência sua e você tem condições financeiras disso, pode fazer tranquilamente. De whey, essas são as marcas que eu recomendo, mas preste atenção se você tem algum tipo de intolerância à lactose, procure o whey isolado ou hidrolisado definitivamente, tá? Caso você tenha problemas de digestão de proteína, uma boa opção de proteína é a proteína do colágeno. Você tem, por exemplo, a Pura Vida, né? De longe a melhor marca para você encontrar uma proteína de colágeno hoje em dia. É uma proteína super leve para o seu estômago. É uma proteína que ela é muito mais cara por conta de que o processo dela é um processo mais complexo de obtenção, mas é de longe a melhor proteína que você tem para o seu estômago nos dias de hoje aí disponível no mercado. A marca para isso é Pura Vida, efetivamente. É a marca que eu confio para esse tipo de proteína. Aí você tem, claro, a albumina, que é uma das proteínas mais baratas que você vai encontrar. Por quê? Porque ela é extraída da clara dos ovos. Ela é muito, muito, muito barata mesmo, comparada com as outras. No entanto, a albumina tem o problema da digestão. Tá? A albumina é uma proteína de lenta digestão naturalmente. Existem 2 proteínas que você vai encontrar para suplementar que elas são de lenta digestão, tá? Que é a caseína e a albumina. A caseína é uma proteína que vem do leite e que tem uma lenta digestão. Então é diferente do whey, tá? O whey é a proteína do soro do leite. A caseína é outro tipo de proteína que você encontra no leite também, mas que definitivamente é uma proteína de qualidade se você não tem indigestão a ela. Só que a maioria das pessoas tem algum tipo de indigestão em relação à caseína, porque a maioria das pessoas, na verdade, tem algum tipo de indigestão em relação à lactose. A intolerância à lactose é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Só que quando você vai para a questão da caseína, a caseína é muito indigesta naturalmente. E aí o que acontece é que os suplementos de caseína muitas vezes têm lactose neles, e aí você tem uma proteína indigesta junto com lactose, e aí é uma bomba relógio para você que é intolerante à lactose efetivamente. Então a caseína, ela traz uma vantagem que é essa digestão lenta. Muita gente opta por usar a caseína à noite, antes de dormir, para não acordar de madrugada com fome, por exemplo. Então tem algumas pessoas que às vezes acordam à noite, tá sonhando com comida e acorda à noite de madrugada com fome. Uma proteína de lenta digestão, ela é excelente para evitar isso. E a caseína é uma opção para isso. A albumina é uma outra opção, é uma proteína de lenta digestão, vai demorar para ser digerida pelo teu corpo, só que as duas têm um problema de que para muita gente as pessoas não conseguem digerir isso muito bem, faz mal, deixa a pessoa com refluxo, traz uma série de coisas ruins caso você opte pela suplementação dessas proteínas ou caso você ingira essas proteínas in natura mesmo. Então caseína, por exemplo, a manteiga comum, a manteiga que não é clarificada, ela tem caseína e por isso ela é muito indigesta para muita gente, por conta da caseína mais do que qualquer outra coisa. No caso dos ovos, muita gente tem dificuldade da digestão do ovo por conta da albumina. Então, são coisas para você prestar atenção, mas se você digere bem, a albumina é uma excelente proteína para você suplementar. Muito boa mesmo. Tá? A caseína também é uma boa proteína, só que vai ser muito, muito mais cara. É uma das mais caras que você encontra aí no mercado, porque é uma proteína meio premium, né? De lenta digestão, que vão dizer para você tomar à noite para sua hipertrofia muscular se você faz academia e por aí vai. Mas eu quero trazer aqui como que elas funcionam do ponto de vista de relação delas com o teu corpo.
são boas opções, tá? Você, claro, pode também ir para as proteínas vegetais, suplementos de proteínas vegetais. Você tem duas boas opções de marca aqui. A melhor proteína do mundo que eu conheço, tá? Mundo mesmo, eu tô falando de uma importada de excelente qualidade, proteína vegetal, é a Vega. A marca é Vega. Você encontra no site deles myvega.com. É uma excelente proteína vegetal de fato, e outra excelente opção são as proteínas vegetais da Pura Vida. Aí estamos falando de uma marca nacional aqui do Brasil, efetivamente. Eu, por exemplo, adoro uma proteína da Pura Vida que chama One. Tá? É uma proteína vegetal que ela não só tem proteína vegetal, mas ela tem muitos outros nutrientes. Então é uma espécie de substituto de refeição, digamos assim. Eu não gosto desse nome, porque na verdade nada substitui uma refeição nutricionalmente rica. Mas, de fato, é uma proteína que eu tomo com grande frequência. Eu gosto muito da proteína One da Pura Vida. Por quê? Porque Vega é muito cara para importar aqui no Brasil e eu acho que não vale a pena. A Pura Vida ela me atende perfeitamente na minha necessidade de proteínas vegetais, tá? Essa é outra boa opção de proteína para você suplementar que você tem. É mais ou menos esse o cardápio aí que você tem em termos de proteína dos alimentos e proteína dos suplementos alimentares. Perceba e veja muito bem que o que eu estou mostrando para você é que eu gosto de variar. Eu gosto de variar as proteínas que eu estou ingerindo. Então, vez ou outra, eu estou lá na proteína do soro do leite, no whey, sempre para mim isolado ou hidrolisado por conta da minha intolerância à lactose. Além disso, eu vario isso com a proteína vegetal da Pura Vida, One, que eu já te falei, vario isso com a proteína de colágeno da Pura Vida, às vezes a albumina, às vezes a caseína, dependendo da caseína, porque a maioria delas me causa indigestão, tá? Mas tem algumas que às vezes eu opto por elas, é minoria por conta desse problema de indigestão, mas o que eu faço é variar, porque essa variedade ela é muito boa, né? Você ter essa riqueza nutricional, essa amplitude de leque nutricional é muito bom. Mas, de maneira geral, a orientação sobre proteína que nós temos é essa, e a orientação que eu te dou é: toda refeição que você faça, faça para si mesmo a pergunta: qual é a proteína de qualidade que está neste meu prato, nesta minha refeição? Toda refeição que você fizer precisa ter proteínas de qualidade. Por quê? Porque a proteína vai te gerar saciedade, vai fazer você ter menos desejo de comer calorias vazias. A proteína, ela vai fazer com que a tua refeição seja muito mais nutricionalmente rica. E hoje em dia, no Brasil e na maioria das sociedades ocidentais, aí na velocidade do dia a dia, nós estamos concentrando muito nos carboidratos de baixa qualidade, calorias vazias de fato. Lembra do que eu te falei da minha história? Ah, eu quero comer um macarrão, quero comer uma macarronada, eu quero comer alguma coisa que eu sei que não vai ser nutricionalmente rica. Então o que eu faço? Tomo uma dose de proteína antes. Para quê? Para, em primeiro lugar, eu trazer essa carga de proteína que é importante, que eu não vou encontrar naquele alimento, mas, em segundo lugar, também para que eu não precise comer tanto aquela coisa que vai ser uma caloria mais vazia, para que eu me satisfaça com menos daquilo, tá? Eu vou falar mais sobre esse momento, digamos assim, de indulgência, de você comer um macarrão, de você comer uma coisa que vai ser caloria vazia, mas você faz pelo teu prazer, e como você diminui os males disso, tá? Mas primeiro passo é você incluir aí uma proteína, e uma boa maneira de fazer isso é você incluir uma suplementação. É claro que você pode, por exemplo, pegar um filé de frango e colocar junto com o seu macarrão, filé de peixe e colocar junto com o seu macarrão. Mas eu, por exemplo, adoro espaguete carbonara. Eu faço o meu espaguete carbonara, né? O carbonara de verdade, italiano, né? Dos meus ancestrais, né? Não tem creme de leite. É quase uma heresia isso, gente, você colocar um creme de leite em um carbonara. O carbonara é uma emulsão que você faz com a gordura da gema do ovo e a gordura que você utiliza, que é, em geral, de guanciale, né? Que é a bochecha do porco que é utilizada no carbonara. Esse é o carbonara original. Aí, é claro, a brasileira, se esse carbonara coloca creme de leite, mas para mim, né, eu sou calabrês, né? Então você deve imaginar que eu gosto das receitas italianas originais. Mas o problema do carbonara é que o carbonara, sim, tem a gema do ovo, mas você tira as claras, que são a proteína do ovo, e aí o que acontece é que você não tem proteínas nessa refeição. E é muito difícil você harmonizar alguma proteína com o carbonara. Para pensar, vou comer um peixe com carbonara? Imagina que heresia você colocar uma sardinha no macarrão carbonara, né? Sardinha é ótimo, mas não combina. E aí o que eu faço? Eu tomo uma dose de um suplemento de proteína, depois eu vou para o meu espaguete carbonara, já consciente de que eu ingeri a proteína e, portanto, com consciência um pouco mais limpa para comer lá esse espaguete, essa massa, essa pasta
Bom, esse é um exemplo, eu vou voltar para esse exemplo outras vezes aqui na nossa aula de hoje. E agora vamos falar de outro macronutriente essencial, que são as gorduras. E se você já me acompanha há algum tempo no YouTube, se você é aluno do meu programa de mentoria, enfim, se você já acompanha meu trabalho, você sabe que essa questão das gorduras é muito delicada. Você assistiu a aula do professor Flávio Passos falando disso, mas eu quero reiterar essa questão aqui, tá? Especialmente para você que sofre com problemas de saúde, por exemplo, depressão, saúde mental, ansiedade, para você que sofre com uma personalidade de elevado neuroticismo, um traço de personalidade que faz com que você seja mais reativo àquilo que é negativo, você tende a ser mais sensível às coisas negativas, mais ansioso, a ter um humor que não é um humor tão positivo assim, você tende a ser uma pessoa, inclusive, que pode ter mais raiva e hostilidade, você reage de forma mais agressiva em relação às coisas. Se isso faz parte da tua vida, olhar para as gorduras que você está ingerindo é absolutamente fundamental. Se você tem problemas de pele, se você tem problemas imunológicos, tua imunidade ela não é das melhores, enfim, tudo isso faz com que você tenha a necessidade de olhar para as tuas gorduras, as gorduras que você está ingerindo. E a primeira coisa é você entender que os óleos tipicamente usados, aqui no Brasil, a maioria, aliás, das pessoas utiliza esses óleos, em geral são os óleos que são vendidos nas garrafas de plástico, tá? Soja, canola, milho, entre outros. Esses óleos, eles são profundamente inflamatórios. Então você tem que excluir, não é diminuir, é excluir isso o tanto quanto for possível da sua alimentação. E aí, quando nós falamos de óleo, quando nós falamos de gorduras, eu te digo qual é a minha opção. A opção que eu utilizo com base no conhecimento científico que eu tenho, tá? Para aquilo que eu consumo de gordura em um dia, 80% vem do azeite. Eu uso o azeite comum para quando eu preciso aquecê-lo, né? Então vou refogar, por exemplo, alguma coisa, ou vou fazer um filé de frango, eu preciso de uma alta temperatura para selar. O que eu faço é usar o azeite comum porque o ponto de fumaça dele é mais alto, então você consegue aquecê-lo, ele sustenta o calor melhor, ele degrada menos com elevadas temperaturas. Caso eu não precise aquecer demais esse óleo, eu uso o azeite extra virgem de fato, para tudo. Então, para temperar uma salada, para temperar coisas que não vão necessitar de um aquecimento muito intenso do azeite. Então, para, por exemplo, refogar couve, né? Você não precisa esquentar demais, muito pelo contrário, você vai queimar a tua couve se você fizer isso, é baixa a temperatura, aí você pode usar o azeite extra virgem. 80% do que eu ingiro de óleos no meu dia a dia vem do azeite. E nos outros 20% eu vario. Eu vario essencialmente entre a manteiga e o óleo de coco. Na verdade, como você viu aqui, o meu chá verde, ele é junto com o leite de coco da Pura Vida. Fica uma delícia, gente, você misturar chá verde, de preferência o matcha, com o leite de coco e adoçar, se você gosta de docinho como eu, adoçar com stevia, fica realmente muito, muito gostoso. Eu uso a manteiga, eu gosto muito da manteiga, o sabor da manteiga é gostoso. Eu prefiro a manteiga de garrafa ou ghee, que são manteigas clarificadas por processos diferentes, mas que perdem a caseína. E aí, como elas não têm a caseína, elas não são tão indigestas assim. Mas, essencialmente, é isso que eu faço em termos de gordura no meu dia a dia, tá? É claro que você tem as gorduras in natura, a gordura do peixe, que eu como, a gordura do frango, que você acaba comendo, enfim. Existem as gorduras que vêm dos alimentos naturalmente, né? Eu gosto muito do abacate, por exemplo. É que abacate não é aquele tipo de coisa que está no dia a dia, mas é uma delícia você, por exemplo, não sei se você conhece essa receita, mas uma salada de espinafre e couve com guacamole. Então, o guacamole, que é basicamente o abacate com sal, limão, e se você gostar, coentro. Se você não gostar do coentro, bota salsinha. Então, se você gostar do guacamole mais Tex-Mex, né, do jeito americano, você pode picar cebola, picar tomate, colocar junto. Uma salada de espinafre e couve com abacate e esses temperinhos junto, né? Fica uma delícia, eu adoro. Coloca um filé de peixe aí no meio, fica muito bom. É uma recomendação que eu faço para você. Super fácil de fazer. Super fácil de fazer. Um filé de pescada, por exemplo, você faz um filé de pescada refogado, você tempera ele com os temperos que você desejar, coloca junto com essa salada de espinafre, couve, abacate e os temperos que você gostar e fica muito gostoso e muito nutritivo. E aqui nós temos uma questão importante sobre suplementação. Eu quero começar a falar quais são os suplementos essenciais que você tem que ter. Eu sei que você já viu isso com o professor Flávio Passos, só que eu quero ir ainda mais para o essencial do essencial do essencial. Tá? Então existem alguns suplementos que são necessários e você tem que tê-los na sua vida e ponto final. O primeiro deles é gordura, é ômega 3. Ômega 3 é crucial. Volto ao exemplo, se você é uma pessoa que tem variações de humor, se você é uma pessoa que tende à depressão, tende à ansiedade,
tende a problemas neuropsiquiátricos, tem uma personalidade de neuroticismo elevado, uma sensibilidade ao negativo, se o teu humor ele vai do céu ao inferno com muita velocidade, se você sente certo desânimo, se você está sofrendo com falta de foco, se você está sofrendo com essas manifestações psicológicas que são tão comuns nos dias de hoje, sabe? Cansaço constante, esgotamento constante, parece que você se cansa mais rapidamente do que deveria, parece que o teu sono não te recupera. Então, claro, você tem que ouvir tudo que eu disse na aula sobre sono aqui do curso, mas você tem que olhar também se você está ingerindo aquilo que você precisa, nutrindo o teu corpo com aquilo que ele precisa para o teu cérebro funcionar bem. E ômega 3 é crucial. É claro que se você, por exemplo, vive em Portugal e você consegue comer a sardinha no azeite 3, 4 vezes por semana, você já está comendo uma quantidade de ômega 3 saudável naturalmente, não tem problema. Eu, pessoalmente, opto por todos os dias suplementar o ômega 3, mesmo nos dias que eu como peixe. Eu costumo comer peixe 3, 4 vezes por semana, peixe, frutos do mar, tá? Quero incluir nas proteínas que eu falei que são boas proteínas lá atrás, no começo da aula, os frutos do mar de maneira geral. São excelentes proteínas também, não apenas os peixes. Mas o que eu faço é, todos os dias eu suplemento com ômega 3. Qual é o melhor ômega 3 que você encontra aqui no mercado brasileiro? Pura Vida. Sem sombra de dúvida, o da Pura Vida é um dos melhores. No entanto, se você vai para a farmácia, existem na farmácia outros ômega 3 de qualidade também que você encontra, você vai precisar de doses talvez um pouco maiores para você obter os benefícios do ômega 3 nesse caso, né? Mas funciona, é possível. A marca Pura Vida, ela é a minha preferência pessoal, é a que eu confio, é a que eu utilizo. Isso dito, o que você precisa fazer é encontrar maneiras de colocar o ômega 3 na tua vida. Suplementação é uma maneira adequada. Se você puder trazer o peixe e a gordura do peixe naturalmente, melhor ainda, combina os dois e aí você não precisa também ficar nesse radicalismo de ter que sempre colocar peixe se você não está afim de comer peixe numa semana, por exemplo. Mas o ômega 3 é o primeiro suplemento aí essencial. Esse tem que fazer parte do teu dia a dia mesmo, não tem jeito, é um suplemento crítico aí, porque é um nutriente essencial, é um nutriente que o nosso corpo depende dele para funcionar bem e especialmente o nosso cérebro depende dele muito, tá? Conversando com a doutora Lorraine, você teve uma aula com a Lorraine aqui, conversando com ela tem me dito cada vez mais o quanto que ela, com os pacientes dela, tem orientado para a suplementação de ômega 3 e tem bons resultados com isso aí nos pacientes com depressão, nos pacientes com ansiedade, por exemplo, tá? Então, ômega 3, gordura de qualidade, 80% azeite, a minha escolha, 20% manteiga, óleo de coco, leite de coco, ou então você pode, claro, óleo de gergelim, por exemplo, às vezes, se você quer fazer uma coisa mais oriental, digamos assim, ele pode estar aí nesses 20%, né? Enfim, existem ali algumas opções que você pode colocar nesses 20%, mas o que importa é a gente olhar para esses 80%. E por que que eu coloco 80% das minhas gorduras que eu consumo no dia a dia no azeite? Porque, gente, é uma coisa inconteste na ciência. A ciência tem isso, a ciência tem coisas que são sugeridas, coisas que os dados estão apontando para elas, mas tem coisas que já são muito bem estabelecidas. E se tem uma coisa muito bem estabelecida, é justamente o grande benefício para a saúde do corpo de maneira geral e do cérebro em específico de você consumir o azeite como a gordura principal do teu dia a dia. Então é o que eu faço, é a minha opção pessoal, estou te contando aqui para que você consiga adequar isso para a tua realidade individual. E em termos de gorduras, esse é o conhecimento aí que nós temos bem prático de como operar no nosso dia a dia. Não esqueça da suplementação de ômega 3, caso você não consiga ingerir quantidades saudáveis, ricas de peixes aí no teu dia a dia. E aí nós temos finalmente o terceiro macronutriente, que no fim das contas é o primeiro, infelizmente, que está na maioria dos pratos das pessoas do nosso país aqui no Brasil e de muitos outros países também. Carboidratos, sempre que você puder, evite as calorias vazias. Tudo que é derivado de refinamento de trigo, então farinha de trigo ou amido de maneira geral, do milho, né? Farinhas refinadas, calorias vazias que foram muito bem explicadas pelo professor Flávio Passos para você. Além disso, eu gostaria de deixar claro que carboidratos não são vilões. Existem bons carboidratos, porque esses carboidratos são nutricionalmente ricos. Então, onde você vai encontrar esses carboidratos? Especialmente nas leguminosas. Eu adoro o grão de bico, eu gosto muito da ervilha, eu gosto muito de leguminosas de maneira geral. Lentilha é incrível também, feijão é excelente. Então, você gosta de comer arroz com feijão? O arroz, ele é, digamos assim, nutricionalmente, ele não traz grandes coisas, também não é um grande vilão, se
Se ele estiver junto com feijão, excelente. Mais feijão, menos arroz, você que é brasileiro, feijão é excelente, né? Lentilha é excelente, grão de bico é excelente, ervilhas também são muito boas e são boas fontes de carboidrato. Por quê? Porque não são carboidratos vazios, não são calorias vazias. Você vai encontrar uma riqueza de proteínas nas leguminosas, você vai encontrar uma riqueza de micronutrientes muito bacanas e de fibras também, que são excelentes para o funcionamento do teu sistema digestório de maneira geral. Eu sei que muitos de vocês que não comem as leguminosas, quando você come, você tem um problema de gases. Isso é comum. Tá? Só que isso costuma passar. Quando você adota a leguminosa, então você come lá grão de bico, você come lentilha, você come feijão, e isso é parte do teu dia a dia, você faz isso 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana, você para de ter esses gases depois de 1, 2 semanas. Por quê? Porque teu sistema digestório acostuma àquilo. É claro que pode acontecer de 2, 3 semanas você continuar, você come aquilo e aquilo continua te fazendo mal, e aí você tem que ver se você não tem uma intolerância. E por isso, repito, nutricionista vai poder te ajudar muito nisso. Enfim, inclusive você vira para mim e fala: Pedro, mas eu adoro macarrão. Eu adoro macarrão, eu sou como você, eu sou descendente de italianos e macarrão, massa é muito importante para mim. E aí eu te dou uma dica aqui. Você encontra excelentes massas feitas de feijão, feitas de grão de bico, feitas de lentilha, por exemplo. Essas massas, além de serem muito mais nutricionalmente ricas, porque elas vão ter proteínas, elas vão ter muitos micronutrientes que você não encontra na massa comum, essas massas, elas são gostosas. Eu te digo, é claro, porque eu tenho que ser honesto, não vai ser tão gostoso quanto você comer uma massa feita de farinha branca, evidentemente. Mas eu vou te falar, tá lá 70%, 80% do sabor, sendo que, do ponto de vista de saúde, é 3, 4, 5, 10 vezes melhor. Eu tenho optado por elas hoje em dia e, sinceramente, não sinto saudades da massa de farinha de trigo. É claro que de vez em quando como uma massa de farinha de trigo porque vou a um restaurante, por exemplo. Mas para minha casa, eu prefiro concentrar nessas massas que são feitas de leguminosas e são muito mais nutricionalmente ricas. E aí nós temos que cair nesse problema que é o problema do preço. Tá? Tudo isso que eu estou te falando aqui, que é mais saudável, infelizmente, é muito mais caro. Porque, infelizmente, os alimentos mais baratos, eles são os alimentos que acabam sendo feitos com os piores ingredientes, com aquilo que é mais barato e no sentido de que é aquilo que é mais pobre nutricionalmente. Infelizmente, essa é a realidade, mas, é claro, nós temos que tentar fazer o melhor com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Eu estou te falando aqui do mundo ideal, do que você poderia fazer de ideal aí para o teu estilo de vida e para a tua alimentação. Então, em termos de carboidrato, é isso. Até mesmo a massa, ela tem seus substitutos, né? É claro que aí você chega na questão do pão. Se você é como eu sou, gente, confesso para você que eu sou um verdadeiro amante dos carboidratos. Eu adoro pão, eu adoro macarrão, eu adoro essas coisas. Muito mais, aliás, do que eu gosto de carne, por exemplo, carne vermelha. E o que eu faço quando eu quero comer um macarrão é como eu já te disse. Eu tento me proteger ingerindo uma dose de proteína, só que além disso, e aí nós vamos para o quarto pilar, digamos assim, do teu prato quando você estiver no dia a dia, que são os vegetais de maneira geral, tá? Vegetais folhosos verdes. Então estamos falando aqui essencialmente do espinafre, da couve, do brócolis e dos seus congêneres. Tá? Esses três, eles são os reis, eles têm que estar na tua dieta. Eles têm que estar no teu dia a dia. Toda semana você tem que comer um ou mais deles. Toda semana. Então, é uma recomendação muito grande que eu te faço a esse respeito. Quanto mais você conseguir ir para um pouco de crudivorismo, então comê-los crus, melhor. É que assim, uma couve refogada no azeite, com alho ali gostoso, ela é mais gostosa, na minha opinião, do que é uma couve crua. Mas o que eu tenho feito hoje é uma salada de couve. Então eu te dou essa receita aqui que eu inventei recentemente, tá? É coisa minha, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de praticidade na cozinha, mas eu procuro também fazer com que seja o mais nutricionalmente rico possível. Então eu faço uma salada de alface, rúcula. Se tiver agrião, adoro agrião, e aí eu tenho feito a salada com couve. A gente está falando de couve manteiga que a gente tem aqui no Brasil, conhecida como couve mineira também. Existem variantes da família aí da couve que você encontra no mundo inteiro. Por exemplo, nos Estados Unidos, kale, né? É uma excelente couve, muito, muito, muito boa mesmo. Tá? Mas aqui no Brasil a gente tem a couve manteiga, então o que eu faço é cortar ela fininha, misturo na salada, e aí, gente, eu faço uma maionese de azeite. Então o que eu faço? Uma maionese que eu mesmo preparo, né? É a gema do ovo, né? Pitada de sal, pitada de limão, e aí eu vou adicionando azeite, batendo na mão, até ela obter aquela consistência de maionese. Então, em vez de temperar com o azeite, eu tempero com essa maionese de azeite. É claro que você tem que estar com um ovo de muita confiança, para você não pegar uma salmonela da vida, porque aquele ovo tá cru, né? Mas
eu vou a um supermercado, né, um empório que eu compro aqui em São Paulo, que eu confio ali nos produtos deles, procuro ali um ovo orgânico de qualidade e eu faço essa maionese de azeite e tempero minha salada com isso. Gente, fica uma delícia. Se você quiser, junto nessa maionese ali, você botar salsinha, você botar ervas ali, fica muito gostoso. Eu acho mais gostoso essa salada do que uma salada simplesmente temperada com azeite ou vinagre. É uma preferência minha. Minha namorada prefere o azeite ou vinagre, ela gosta mais disso. Eu prefiro a maionese de azeite ali para temperar a salada, mas veja, eu coloquei a couve ali. E aos poucos eu tenho caminhado para o brócolis cru também, eu tenho caminhado para o espinafre cru, e aí eu misturo na salada com isso. Não é tão gostoso quanto se fosse refogado, mas desse jeito ficou gostoso para mim, tá? Então, os vegetais verdes, folhosos, escuros, eles são essenciais para o teu cérebro funcionar bem. Quanto mais você ingerir isso, melhor. Tenha sempre na tua casa, tenha sempre no teu prato, tenha sempre na tua marmita, caso você leve marmita, ou então vá a um restaurante que você encontra isso para ingerir. De preferência cru, se não puder ser cru, pode ser refogado, pode ser de outras maneiras, mas eles têm que fazer parte aí do teu prato. E aí, volto ao exemplo de quando eu como, por exemplo, uma macarronada. Eu tomo uma dose de proteína para suprir a proteína que eu preciso, mas eu sempre coloco vegetais ali. Os verdes folhosos escuros, sempre, eles são a base, então sempre vai ter couve, sempre vai ter espinafre, sempre vai ter brócolis, os três, ou um dos três pelo menos, e outros vegetais que eu tiver. Gosto muito da abobrinha, gosto muito de vagem, adoro quiabo, que muita gente não gosta, mas eu simplesmente adoro. Gosto de vez em quando do jiló, enfim, existem muitos vegetais, você sabe quais são os que você gosta, riqueza, né? Os coloridos também, né? Gosto de tomates, gosto do pimentão, gosto, enfim, dos vegetais coloridos e esses pigmentos são muito bons para a nossa saúde, e eu sempre tenho o meu prato de vegetais, mesmo se eu vou comer uma macarronada, mesmo se eu vou comer algo que é caloria vazia, o que eu faço é justamente para suprir aquela caloria vazia, aquilo que aquela caloria vazia não me entrega, eu faço questão de, no resto, eu estar muito bem amparado. Então, eu estou ali com um belo de um prato de vegetais, e nesse prato de vegetais eu tenho uma variedade rica de vegetais, temperados ali com azeite, ou uma maionese de azeite, como eu te disse, né, gema do ovo junto com o azeite, limão, sal. E aí eu como meu macarrão, depois disso eu acabo comendo menos do macarrão, muito menos, porque se você tomar uma dose de proteína e comer esses vegetais, você vai precisar muito menos da caloria vazia, porque você já vai estar relativamente bem nutrido. E um corpo bem nutrido, ele não pede caloria vazia. Isso é um princípio muito importante que o Flávio fala muito, mas eu quero reiterar ele aqui com você. Quando você ingere aquilo que nutre o teu corpo de verdade, teu corpo pede menos calorias vazias. Você vai sentir menos aquela fissura por açúcar, por massas e por aí vai. E aí, falando do pão, por exemplo, muitas vezes o que eu faço é o seguinte, eu adoro um pão com manteiga, adoro. E aí o que eu faço é, se eu estou com vontade de um pão com manteiga, eu vou na padaria, compro um pão italiano, eu gosto do pão italiano com manteiga, e aí trago ele para minha casa como a minha refeição. Então, por exemplo, lentilha, muito bem temperada, gostosa, com vegetais e sardinha. Excelente refeição. Tá? E aí eu como isso e deixo o pão para depois. Logo depois eu pego um pedacinho de pão que eu adoro para comer e é uma delícia. E aí eu não como muito desse pão, eu como 2 fatiazinhas pequenas do pão, 3 quando eu estiver com muita fome, junto com a manteiga ali de qualidade e pronto. Eu não exagerei no pão, eu fiz uma refeição nutricionalmente rica e foi uma refeição equilibrada. É muito importante isso, você não viver com radicalismos, a não ser, é claro, que nós estejamos falando de coisas que realmente fazem muito mal, né? Coisas que são muito prejudiciais para você. Quando eu digo para você eliminar os óleos de garrafas de plástico, é realmente para eliminar, não tenha na tua casa. Por quê? Porque se você vai a um restaurante, esses óleos vão ser utilizados de qualquer jeito. E você vai ingerir esses óleos sempre que você for comer em algum lugar que não seja a tua casa, porque são óleos baratos, muito usados na culinária dos restaurantes e por aí vai. Então assim, já que você já vai ingerir esses óleos, na tua casa você não tem que ter eles de jeito nenhum. A mesma coisa com açúcar. Açúcar é o tipo de coisa que eu não tenho na minha casa, falando aqui de carboidratos. Eu não tenho coisas com açúcar na minha casa, por quê? Porque se eu tenho, eu não consigo parar de comer. Eu tenho um problema, é uma questão pessoal da minha individualidade. A minha namorada, por exemplo, ela consegue. Ela consegue comer um pedacinho de chocolate que não vai fazer tão mal para ela. Ela come um pedacinho de chocolate ali e aí no outro dia ela come outro. Eu não consigo. O meu neuroticismo, ele é muito elevado. E isso traz uma impulsividade biológica natural em mim. Eu me conheço. E conhecendo a tua individualidade, autoconhecimento é liberdade. Eu sei que eu não posso ter na minha casa alimentos açucarados porque eu vou acabar exagerando. Num dia de nervoso, num dia de estresse, num dia de muito trabalho, eu vou acabar descontando nisso. Então eu não tenho. Mas eu me dou a liberdade de, quando eu vou a um restaurante gostoso,
quando eu vou jantar com a minha equipe, por exemplo, né, eu estou fazendo essa gravação aqui hoje, e hoje à noite eu vou jantar com a minha equipe. Eu adoro encontrar minha equipe, vou jantar com o Gustavo, vou jantar com o Alexandre, vou jantar com o Gui e vou jantar também com a minha namorada, com a Ju. E aí o que acontece é que nós vamos comer uma sobremesa nesse dia. Poxa, é um dia especial, é um dia que estamos nos encontrando. Olha, depois de muito tempo a gente não se encontrava todos para ter esse momento gostoso. Então deixe que essas coisas que fazem mal e ponto final sejam exceções para momentos especiais. Porque inclusive quando você mantém na tua casa açúcar, quando você mantém chocolate, quando você mantém coisas açucaradas, o que acontece é que o prazer que você tem com isso vai ser cada vez menor, vai ser cada vez uma questão de necessidade. É muito parecido com a questão de como a gente lida com a cafeína, tá? Porque a cafeína pode ser incrível, um estimulante bacana para você ter mais foco, para você ter mais disposição. Só que se você bebe café todos os dias, você muitas vezes acaba aumentando a dose para obter o mesmo efeito. Por quê? Porque a cafeína, como todo estimulante, é dose dependente. Quanto mais alta a dose, mais você vai precisar de mais, o teu cérebro se adapta e você precisa de mais. Aí chega uma hora que o café para de te dar o prazer gostoso que ele dava. E você começa a tomar café para funcionar. Você não funciona sem ele. E aí você precisa, é claro, regular o teu sistema. Fica 1, 2 vezes por semana sem tomar café. E aí o teu cérebro vai se autorregular. Nas primeiras vezes vai ser maior dor de cabeça. Você vai ficar com literalmente dor de cabeça, que é síndrome de abstinência. Só que aí, depois de 2, 3 semanas, deixando 1 ou 2 dias nessa semana sem tomar café, o teu cérebro vai se regular e você vai voltar a ter o prazer, aquela coisa gostosa que você sentia com o café, com uma dose menor e você não vai precisar ficar aumentando as doses. Isso é semelhante àquilo que dá prazer. Se você vive consumindo coisas que têm açúcar, se você vive consumindo doces e por aí vai, você nem tem mais prazer com isso. Virou uma necessidade, você precisa daquilo para funcionar. Então elimina, deixa teu corpo se autorregular, que você vai se voltar a sentir um prazer gigante em comer uma fruta. É impressionante, se você cortar o açúcar por 10 dias, come uma banana depois que você ficar sem açúcar 10 dias. Come uma manga depois que você ficar sem açúcar uns 10 dias e você vai ver o que vai acontecer. Vai ser uma explosão de sabor para você. Por quê? Porque o teu cérebro está voltando a se regular e ele agora consegue sentir prazer com outras coisas. Ele não precisa mais daquela intensidade de atividade do sistema de recompensa que é trazida pelo açúcar. E deixa a sobremesa açucarada para momentos especiais, para jantares como esse que eu vou ter hoje à noite com a minha equipe. Essa é a minha recomendação em termos de como você utiliza o carboidrato e, de maneira geral, as calorias vazias e as coisas que são gostosas, você não quer cortar, mas que você precisa diminuir. Então sempre procure trazer riqueza nutricional. Não é só cortar, cortei o açúcar. Se você só cortar o açúcar e não trazer riqueza nutricional, você não vai ter uma alimentação que vai te fazer não ter vontade de açúcar. E acho que esse é o ponto principal. Então, se você vai comer um macarrão, um pão, alguma coisa, traz proteína. Seja a proteína no alimento que eu já te falei ou a suplementação de proteína. Traz leguminosas, traz vegetais. E aí você vai perceber que, com isso, a tua necessidade e o teu desejo dessas calorias vazias vai ser muito menor. E aí você pode comer uma fatia de pão, comer um pedacinho ali de pão com manteiga, né? Não tem problema. Mas não faça do carboidrato de caloria vazia o principal da tua refeição. Uma pratada de macarrão e molho de tomate é uma péssima refeição, porque ali está faltando essa riqueza nutricional. E, portanto, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, nós temos que, sempre que fazer uma refeição, perguntar algumas coisas. Essas perguntas têm que estar dentro de você quando você vai fazer qualquer refeição. Primeiro, qual é a fonte de proteína de qualidade que eu tenho nessa minha refeição? Se não tiver, procure. Dê um jeito de que tenha, nem que seja suplementação. Segundo, quais são as gorduras de qualidade que eu tenho nessa minha refeição? Você tem que procurar gorduras de qualidade e cortar as gorduras que são maléficas e inflamatórias. Terceiro, quais são os vegetais nutricionalmente ricos que eu trago aqui? Onde está o brócolis, a couve, ou então o espinafre e os outros mais nisso aqui, tá? Tem que ter isso porque isso vai trazer não só riqueza nutricional por conta dos micronutrientes essenciais, mas isso vai trazer fibra, que é fundamental para a saúde do teu cérebro. Se você não ingere uma quantidade de fibras suficiente ao longo do teu dia, teu intestino funciona pior, isso cria um processo inflamatório geral no teu corpo que prejudica teu cérebro, tá? E finalmente, leguminosas. Quais leguminosas eu consigo colocar aqui para ter um carboidrato de qualidade? Lentilha, grão de bico, ervilha, feijão, enfim. Isso, se você trouxer, vai fazer com que a tua riqueza nutricional seja muito maior e aí você pode, a partir dessa base, começar a enriquecer, né? Então você pode, por exemplo, pensar em frutas que são saudáveis para você ter como sobremesa, né? Existem várias, tá? Possíveis, mas
A questão das fibras, eu quero bater nessa tecla aqui que é muito importante. Hoje em dia, a vasta maioria das pessoas ingere menos fibras do que deveria no seu dia a dia. A quantidade mínima de fibras que você tem que ingerir, se você é mulher, vai estar lá, de acordo, claro, com os estudos científicos e com as recomendações dos nutricionistas, vai estar lá nos 20 gramas de fibra por dia, tá? Para mais, para menos um pouquinho, mas em geral é 20, 25 gramas de fibra para mulher. Para homens, 30, dependendo do teu tamanho, 30, 35, 40 gramas de fibra por dia. Eu te prometo que se você escolher hoje ou amanhã para você ingerir essa quantidade de fibras, você vai ter uma diarreia seríssima, seríssima, seríssima. Isso é um bom indicativo de que você não está ingerindo fibras suficientes. Por quê? Porque se você teve uma diarreia tão forte por começar a ingerir fibras, por começar a inserir as fibras, é porque definitivamente teus intestinos não estão acostumados com essas fibras. Mas eu te digo, persista, permaneça, tá? Continue, porque depois de um tempo, teu intestino ele vai se adaptar e ele vai funcionar muito melhor, muito melhor. Isso vai melhorar teu humor, isso vai melhorar teu foco, isso vai melhorar tua disposição, isso vai reduzir as oscilações de humor, isso vai fazer com que você tenha emoções mais equilibradas, com que você se sinta mais positivo e tudo mais. E a melhor fonte de fibras definitivamente os vegetais, tá? Os vegetais folhosos, claro, as leguminosas também, definitivamente, né? Feijão é super rico em fibra, lentilha, grão de bico também, ervilha também. E todos os vegetais folhosos que você encontra também. Muitas frutas são riquíssimas em fibras e podem ser trazidas aí para a tua alimentação, tá? E claro, para sofisticar um pouquinho mais essa questão das frutas, se você tiver acesso, isso não é fácil, você pode ir para os berries, né? As berries, né? Que é mirtilo, por exemplo, excelente. Amoras, por exemplo, excelentes. Ricos em fibra, antioxidantes poderosos que vão te manter jovem, vão fazer teu cérebro funcionar melhor, enfim. E as sobremesas feitas disso são muito menos doces, né? Então eles têm menos açúcar naturalmente. Então eles trazem mais os benefícios das frutas, sem tanto os malefícios da frutose, do açúcar que vem das frutas. Porque o açúcar que vem das frutas faz tão mal quanto qualquer outro açúcar, é que nas frutas, de fato, com bagaço, você tem as fibras, e as fibras, elas compensam esses malefícios aí da quantidade de frutose grande que você encontra nas frutas. Então, as fibras fazem com que você não tenha aquele pico de glicemia tão alto que você tem quando você come o açúcar mesmo, só o açúcar sem as fibras. E por isso, claro, esse é uma dica mais sofisticada, as berries, né, o mirtilo, a amora, por exemplo, né, a framboesa é outro exemplo, elas são muito boas, dificílimas de achar e quando você acha é muito caro, mas eu sei que tem alunos aí que estão no hemisfério norte, então para vocês achar isso é muito fácil, né? É barato, é fácil e eu te digo, consuma aí à vontade, claro, né? Considerando uma quantidade de calorias que tem nisso, mas à vontade no sentido de que com menos culpa do que você teria de comer, por exemplo, uma fruta que é muito açucarada e calórica, como é a manga, que apesar de muito rica em fibras, ela é bastante calórica também, né? Então, essas são as dicas aqui de alimentação, de nutrição, de como você pode olhar para a tua nutrição de uma forma inteligente. E eu quero repetir, essa é a minha maneira, eu estou te ensinando o meu jeito de encarar a minha nutrição. Eu sou uma pessoa que tem uma rotina muito acelerada, que tem uma série de responsabilidades e eu tento, com base em todo esse conhecimento, construir uma rotina de alimentação que seja uma rotina saudável, sem radicalismos, sem exageros, somente radicalismos naquilo que realmente eu sei que é radical. Então, para mim, por exemplo, eu não posso ter açúcar em casa. Tá? Outra coisa que eu não tenho em casa são óleos inflamatórios, porque eu sei que para o meu neuroticismo, esses óleos inflamatórios são muito, muito prejudiciais. Então, eles me deixam deprimido, eles me deixam ansioso, eles pioram tudo na minha vida. Conheça a tua individualidade, converse com o teu nutricionista, converse com o profissional que te acompanha e vá construindo, digamos assim, a tua apostila de estratégias nutricionais suas. Acho que esse é o caminho mais saudável para nós conduzirmos tudo isso. E agora eu quero te contar um pouco mais sobre estratégias de suplementação que eu acho que são adequadas. Já falei da questão das proteínas, já falei da questão do ômega 3, mas eu quero falar de uma outra questão fundamental, tá? Então, ômega 3, proteínas, em primeiro lugar, que eu acho que são suplementos essenciais, básicos que nós temos que ter, e tem outro fundamental e crucial, que é vitamina D. A vitamina D ela é essencial. Se você não toma banhos de sol diários, você precisa suplementar a vitamina D. E a vitamina D ela opera em sinergia com outros nutrientes. Então é muito importante que você procure um suplemento de vitamina D que traga essa sinergia para que haja aquilo que nós chamamos de biodisponibilidade. Porque de nada adianta você ingerir uma vitamina que não é absorvida pelo seu corpo. Nesse sentido, a melhor que você encontra é a da Pura Vida, é a que eu consumo, tá? A vitamina D3 da Pura Vida, de longe, ela é a de melhor qualidade que você encontra por aí, recomendo. Então,
Para mim, esse é o trio básico, tá? Mesmo para você que não tem muito dinheiro para você gastar com suplementos, eu diria que proteínas de qualidade. Se você não tem muito dinheiro, vai na Probiótica, que é uma boa marca nacional brasileira, tá? Em segundo lugar, e não segundo lugar porque é em segundo lugar de importância, mas é só por causa da ordem que eu tô falando aqui. Igualmente importantes os três, tá? Nós temos o ômega 3, que é muito importante, e vitamina D. Saiba disso, tá? Depressão, por exemplo, ansiedade, problemas neuropsiquiátricos, uma série de fatores de funcionamento do cérebro dependem da vitamina D, e nesse sentido a vitamina D é muito recomendada. Só que aí vem uma outra coisa também. Se você puder tomar banhos de sol, melhor ainda, tá? Sol sempre de maneira muito controlada. Idealmente, meio-dia, 1 da tarde, ou seja, no pico mesmo do sol, 10 minutos de banho de sol. Se você é uma pessoa muito branca, começa com 5, chega em 10, não passa de 15. Fica metade de um lado, metade de outro, com o máximo de pele exposta, tá? Se você tem a pele com um pouco mais de melanina, a pele um pouco mais escura, vai até os 20 minutos, mas nunca passa disso, porque a partir daí você pode ter problemas de pele de fato. Então, o sol ele tem que ser numa medida muito precisa. Então, se você é muito branco, 5 minutos, depois estende para 10, talvez 15, se você já tiver mais moreno, se tua pele aguentar um pouco melhor. E se você é um pouco mais moreno, você fica ali 10, 15 minutos, 20 no máximo, metade de cada lado do teu corpo, no pico de sol, meio-dia, 1 da tarde, melhor horário para você fazer isso, segundo as recomendações dermatológicas das entidades científicas de dermatologia mundo afora. Tomar sol cotidianamente é uma coisa que é muito importante para vários processos biológicos e para o cérebro em específico é fundamental, é a fonte natural de fato de vitamina D. Você vai perceber que se você fizer isso, se você conseguir fazer isso, claro que dificilmente as pessoas conseguem fazer isso todo dia, mas se você conseguir fazer que seja 2, 3 vezes por semana isso, teu humor vai melhorar, teu foco vai melhorar, tua disposição vai melhorar. De qualquer maneira, suplementação de vitamina D, porque nós vivemos fechados hoje em dia em escritórios e ambientes onde a luz é artificial, a suplementação é crucial. E agora nós podemos ir para algumas, assim, digamos, estratégias mais avançadas de suplementação que vão depender, é claro, da disponibilidade que você tem de organizar isso e, claro, da disponibilidade financeira que você tem para pagar por isso. Eu, pela manhã, eu gosto muito de, junto com meus suplementos que eu tomo em jejum, eu gosto muito da espirulina e da clorela, né? Então eu gosto e eu utilizo as da Pura Vida. Você pode pedir em farmácia de manipulação todos esses suplementos aqui que eu estou te falando, tá? Se você preferir, uma farmácia de manipulação da sua confiança, e tem que ser da sua confiança, porque existem boas e más farmácias de manipulação, assim como existem boas e más empresas de suplementos, mas eu gosto muito delas logo de manhã em jejum. Então eu vou te contar um pouco de como funciona meu dia a dia em termos de suplementação. Eu acordo e quando eu acordo eu costumo tomar um copo d'água com uma colher de limão. Tá? Muita gente coloca muito limão nessa primeira dose de limão diária. Eu não gosto muito. Por quê? Porque limão demais pode incomodar o seu estômago. Então eu tomo essa dose de limão. Isso vai ajudar a regular um pouco o pH do seu estômago, tá? Então, uma colher de sopa de limão, 2 colheres de sopa de suco de limão puro mesmo, diluídos em água. Eu tomo isso logo quando eu inicio o meu dia. E aí eu vou para os meus suplementos junto com o meu café, né? Eu costumo tomar um café e depois eu tomo o meu chá verde. Eu gosto muito do café, eu tenho um apreço, que é muito recente, aliás, né, pelo cheiro do café, acho gostoso. Então eu divido a minha cafeína entre o chá verde e o café, de fato, né, que isso seja equilibrado e de acordo com a sua individualidade, porque saiba, dependendo da tua personalidade, você pode ter uma sensibilidade maior à cafeína. Então se você exagera, ela te gera ansiedade, você fica com taquicardia, coisas que não são boas. Tenha equilíbrio nisso. E aí eu vou para, então, o meu café junto com os meus suplementos. O que eu faço é sempre misturar uma gordura que seja um triglicerídeo de cadeia média junto com a minha cafeína, né? Então eu coloco no café, você pode colocar um óleo de coco no café, você pode colocar uma manteiga no café também, ou a mesma coisa que eu fiz aqui no meu chá, que é colocar o leite de coco da Pura Vida aqui, né? Pode ser o óleo de coco se você preferir também, aqui o leite de coco evidentemente carrega o óleo de coco, pode ser manteiga se você preferir, acho que são as duas mais de fácil acesso que você encontra por aí, tá? E eu faço uso do jejum, mas eu já quero explicar o jejum daqui a pouco para você tomar muito cuidado com isso, tá? Enfim, e aí eu vou tomar os meus suplementos. E nos meus suplementos o que eu tenho é a vitamina D de manhã, porque a vitamina D tem que ser tomada no período onde o sol está ativo, afinal de contas é o período onde ela melhor funciona no nosso corpo, né? Então eu tenho a vitamina D, eu tenho espirulina, eu tenho clorela,
E elas duas eu utilizo para a saúde dos meus intestinos, tá? Elas são muito boas para a saúde do intestino. Para a mulher, elas são também muito boas para ajudar com os problemas menstruais, tá? Então existe uma relação muito interessante de você suplementar aí com a espirulina, com a clorela e você ter menos dores, por exemplo, que você teria no teu período pré-menstrual. Enfim, as cólicas menstruais, elas tendem a diminuir as dores disso quando você suplementa espirulina e clorela. Eu utilizo as da Pura Vida, repito, você pode obter isso numa farmácia de manipulação. Além disso, além desses 2 suplementos, eu costumo misturar no meu chá verde gengibre em pó seco. Tá? Eu vou num empório aqui em São Paulo, eu compro lá, toma muito cuidado pela internet porque pode vir misturado com outras coisas que são ruins. Eu gosto muito do gengibre, ele é profundamente anti-inflamatório, ele é muito bom para mim para questão de garganta, como a garganta é meu instrumento de trabalho, o gengibre ele é excelente. Claro que você pode comprar in natura, mascar, espremer, fazer do teu jeito, tá? Mas o gengibre ele é uma opção bacana para isso. E, de maneira geral, o que eu tenho em termos de suplementos ali na minha manhã é isso. Eu costumo ingerir esses suplementos. Aí, é claro, existem umas estratégias um pouco mais sofisticadas, tá? Hoje em dia, tá, que eu tenho condições financeiras disso, eu tenho suplementado de manhã com um suplemento da Lydian, muito bom, chamado Balance. E ele é um suplemento que ele vai reduzir inflamação intestinal. Como eu sou uma pessoa que sei que tem o neuroticismo elevado, o neuroticismo elevado ele está associado a problemas inflamatórios intestinais. Então esse é um suplemento que eu tenho adotado. Eu importo, tá? Então eu tenho que pagar lá a importação para o correio. Eu compro direto no site da Lydian, nos Estados Unidos, e eu importo. Mas é um bom suplemento. E aí eu divido ele entre a minha manhã e eu também tomo uma dose dele à noite, né? São 5 cápsulas a dose recomendada. Eu tomo 2 de manhã, 3 à noite. E é isso. Às vezes eu coloco de manhã um ômega 3, às vezes, não sempre, mas vai depender. Eu faço isso muito de uma forma hoje que ela é quase artesanal, né? Eu já conheço a ciência toda da coisa, conheço o meu corpo, sei do que o meu corpo precisa ou deixa de precisar no dia a dia, e aí eu vou ajustando essas coisas de acordo com as necessidades do dia a dia. Às vezes, no meu chá verde, eu coloco um pouco de curcumina, o Curcumax da Pura Vida, que é excelente, eu coloco um pouco no meu chá verde, é excelente também para você colocar aí na sua manhã. E outra coisa que eu faço de manhã, e na verdade isso é junto com o limão que eu tomo, é tomar 2 cápsulazinhas de aloe vera. Aloe vera é muito legal para o seu estômago, então eu tenho, como muitas pessoas de elevado neuroticismo, eu tenho um estômago sensível. E o que acontece é que antes de qualquer coisa que eu vou ingerir, eu tomo 2, 3 cápsulazinhas de aloe vera, porque elas ajudam ao estômago não sofrer com esse processo de sensibilidade. Então, por exemplo, antes das minhas refeições, 10 minutos antes, eu tomo 2, 3 cápsulazinhas de aloe vera. De manhã, eu tomo 2, 3 cápsulazinhas de aloe vera. É um bom suplemento para você ter mais carinho, digamos assim, com o seu estômago. E junto com esses suplementos da manhã, muitas vezes, quando eu estou em um processo de atividade física especialmente muito intensa, então eu estou indo para academia 5 vezes por semana, por exemplo, eu gosto de tomar uma cápsulazinha de vitamina C da Pura Vida, que ela é mais biodisponível do que as que você encontra aí no mercado. Eu tomo isso junto com os meus suplementos da manhã. E eu faço tudo isso em jejum. E aí nós podemos agora falar um pouco sobre o jejum. O jejum é uma estratégia muito interessante para você adotar na sua vida, só que as pessoas costumam adotar o jejum pelo motivo errado. As pessoas costumam adotar o jejum para emagrecer. E se você adotar o jejum sem antes ter uma alimentação nutricionalmente rica, você vai destruir a sua saúde. E eu estou sendo aqui bem literal mesmo, tá? Jejum sem uma alimentação nutricionalmente adequada é destruidor para a sua saúde. Então toma cuidado. Antes de adotar uma estratégia avançada como é o jejum, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver a tua nutrição. Você está se alimentando bem, de verdade, de maneira nutricionalmente rica? Tua alimentação é nutricionalmente rica, está bem resolvida? Tua rotina de alimentação está assim? Beleza. Agora você pode ir para uma estratégia mais avançada como o jejum, sempre, com o acompanhamento de um profissional de saúde que vai junto com você verificar se essa estratégia é adequada com você. Porque dependendo da tua saúde, se você tiver problemas de saúde diversos, o jejum pode piorar esses problemas de saúde. Então não sai fazendo jejum à toa. Porque se você fizer isso sem cuidar de todo esse resto, é possível que você esteja prejudicando a sua saúde.
Mas eu faço jejum porque cuido já muito bem da minha alimentação e da minha nutrição e já estou fazendo isso há anos. O jejum já faz parte da minha vida. Então eu costumo fazer um jejum, geralmente eu faço um jejum 16 para 8. Né? Então eu fico 16 horas do meu dia sem me alimentar e todas as calorias que eu ingiro no meu dia ficam concentradas em 8 horas. Tá? Então eu geralmente faço a minha primeira refeição lá pelas 14 horas, mais ou menos, né? Comecinho da tarde, por aí. E a primeira refeição é muito importante, porque dependendo do que você vai comer nessa refeição, quebrar o seu jejum, você está destruindo a sua saúde. Então, o que você não tem que utilizar para quebrar o seu jejum? Isso vale para o seu café da manhã, independentemente do que for. Você não tem que utilizar carboidratos. Eles não têm que ser a concentração daquilo que está quebrando o seu jejum. A minha recomendação para você é: faça para quebrar o seu jejum refeições lipoproteicas. Então, são proteínas e gorduras de qualidade. Tá? Um bom exemplo disso são ovos. Ovos mexidos na manteiga com ervas e vegetais. Excelente para você quebrar o seu jejum. Outra coisa, te dei aquele exemplo da minha receita. Para quebrar o jejum é maravilhosa. Peixe com guacamole, abacate e salada de espinafre e outros folhosos, se assim você desejar. Excelente para você quebrar o seu jejum. Para quebrar o jejum, portanto, faça refeições lipoproteicas. Primeiro proteína junto com gorduras de qualidade. Depois de 10, 15 minutos que você já está digerindo isso, aí você pode inserir carboidratos que te trazem um índice glicêmico mais alto, tá? Mas evita de qualquer maneira você, por exemplo, quebrar o teu jejum com pão, com açúcar, com massa, com essas coisas que vão gerar um pico glicêmico e são muito, muito prejudiciais para a sua saúde. E de maneira geral, faça refeições que são lipoproteicas, porque eu já te disse que refeições lipoproteicas com proteínas de qualidade e gorduras de qualidade, elas são excelentes para a sua saúde e proteínas de qualidade e gorduras de qualidade devem estar em todas as suas refeições. Elas devem estar lá presentes em todas as suas refeições. Isso posto, no meu dia, o que eu tenho de suplementação, o que eu faço ali na minha manhã de suplementação é isso, né? Eu experimento, às vezes, um suplemento ou outro diferente, né? De boas marcas de suplementos, mas esses são os realmente essenciais que eu utilizo, digamos assim, na minha cesta básica de suplementos. E aí, à noite, eu tomo alguns outros suplementos. Com certeza, o ômega 3 é à noite que eu tomo. E eu alterno, tá? Então, 2 ou 3 vezes por semana, em vez do ômega 3, ou complementarmente ao ômega 3, eu tomo o Inflaminus da Pura Vida, que vai possuir uma série de antioxidantes e anti-inflamatórios que são muito benéficos. Eu não utilizo ele todos os dias, eu tomo uma cápsula, tá? 1, 2, 3 vezes por semana, geralmente é 2 vezes por semana, tá? 3 vezes por semana no máximo. E aí, nos outros dias, e às vezes no mesmo dia também, ômega 3 sempre, o ômega 3 faz parte aí da minha nutrição. Suplemento de proteína eu utilizo quando eu vou fazer uma refeição que não vai ter a carga de proteína que eu preciso nela. Então ele é meio que o coringa. O suplemento de proteína eu utilizo o tempo inteiro, dependendo do que for, porque eu sei que a proteína é importante para mim. Então na rotina de academia, por exemplo, você volta da academia, é difícil fazer uma refeição proteica ali 1 hora depois do treino que você faz, se você treina alguma coisa mais pesada. Então correu muito ou foi para academia e fez um treino muito intenso de musculação, não vai ser tão gostoso você comer lá um filé de peixe, provavelmente. Então, uma boa hora para você tomar um suplemento de proteína, sem sombra de dúvida. Outra hora excelente para um suplemento de proteína é antes de dormir. Eu, por exemplo, sou daqueles que acordo de madrugada com fome e isso prejudica meu sono muitas vezes. Então eu sempre antes de dormir tomo um suplemento de proteína e o meu escolhido é o One da Pura Vida que eu já te falei. Então ele está comigo praticamente todos os dias antes de dormir, porque além de proteína, ele é riquíssimo em fibras, ele tem uma série de outros nutrientes, é uma delícia, é super gostoso e ele, com essa quantidade de fibras, ele é sinérgico a outro suplemento, e esse você tem que suplementar, que são os probióticos. Os probióticos, eles são cruciais. Probiótico é uma coisa que vai variar muito de indivíduo para indivíduo até você encontrar os que são mais adequados a você, digamos assim, tá? Existem marcas por aí? Existem, importadas geralmente. No Brasil as marcas de probióticos são péssimas, tá? Você tem pouquíssimas cepas, enfim, não são bons probióticos que você encontra na farmácia no Brasil. Você pode ir na farmácia de manipulação, manipular probióticos, aí sim, com certeza você tem boas opções. E aí eu recomendo que o teu nutricionista, converse com um bom nutricionista para você ter aí uma receita de uma boa quantidade de cepas que são saudáveis de probióticos. Eu gosto dos probióticos à noite, junto com essa dose de proteína do One da Pura Vida,
acho que é uma sinergia bacana, funciona bem para mim e é uma coisa que talvez funcione para você. Como eu disse, eu tenho utilizado o Balance da Legion, gosto desse suplemento, um suplemento bacana, muito interessante, né, cientificamente embasado aí do que ele traz de benefício, e ele eu tomo um pouco de manhã e um pouco à noite também. E é claro que nessas horas você pode perguntar, Pedro, e um polivitamínico, né? Você utiliza? Eu utilizo, só que eu não utilizo sempre. Eu utilizo um polivitamínico quando a minha refeição não me traz a riqueza de vitaminas e minerais que eu preciso. Então, por exemplo, o dia da macarronada, né, que eu estou te falando desde o começo da aula. Então eu acabei de comer um macarrão, eu comi sim lá meus vegetais folhosos, eu tomei a minha dose de proteína, mas como eu comi um macarrão e eu não comi outros vegetais, às vezes, que trazem essa riqueza, então eu tomo junto um polivitamínico, eu utilizo da Pura Vida, tem muitos aí pelo mercado que são de qualidade, mas você pode escolher um polivitamínico que faça sentido para você, mas não é uma coisa que eu tomo todos os dias. Ele é, na verdade, uma espécie de complemento que eu utilizo para que, caso eu não tenha tido a riqueza necessária de micronutrientes, eu encontro ali no polivitamínico uma dose dele para complementar isso e para equilibrar isso. Eu acho que você já entendeu a maneira como eu lido com isso. É como eu disse, é artesanal. Eu conheço a ciência, eu conheço o meu corpo, eu conheço o que eu tenho de disponibilidade aí no meu armário de suplementos, na feira, no supermercado que eu visito, e eu vou criando aquilo que eu acho que é mais saudável para nós, aquilo que eu acho que é mais saudável para mim, para minha namorada, para que a gente conviva bem com os nossos corpos, ela com a individualidade dela, então a suplementação dela é um pouco diferente da minha. Então hoje eu te digo com tranquilidade que eu sou uma pessoa cuja mente funciona muito melhor do que quando eu era jovem, inclusive, porque eu adotei essas estratégias que eu trouxe aqui para você. Então veja que o que eu quis te trazer na aula de hoje foi uma coisa muito pessoal, de fato, para você olhar e ver como que alguém como eu, que sou um cientista, que tenho formação científica, que sou professor, que entendo da ciência dessa coisa, como que eu aplico isso na minha vida. Porque é para te mostrar, em primeiro lugar, que eu não sou um bitolado. É claro que eu tenho muito mais preocupações com isso do que a maioria das pessoas, porque eu sei da importância disso e porque eu sei o quanto que eu preciso de tudo isso para funcionar bem, por conta da minha personalidade, por conta do elevado neuroticismo que possuo. Então, é uma questão de você entender a tua individualidade e construir estratégias que sejam estratégias que evitem o auto-engano, porque tem o auto-engano de, eu como só um pouquinho. E muita gente que acha que come só um pouquinho, come muito. O açúcar, por exemplo, a pessoa fala, eu como só um pouquinho, mas ela todos os dias está lá ingerindo chocolate ao leite cheio de açúcar, e ela é uma pessoa que tem um elevado neuroticismo, vive deprimida, ansiosa e está fazendo isso. Então, essa não é uma boa escolha para essa pessoa. Ela precisa alterar isso. Mas você pode ser uma pessoa que come lá um pedacinho de chocolate pequeno e tem uma grande riqueza e equilíbrio nutricional em todo o resto, e isso não te faz mal, porque você é uma pessoa que é fisicamente ativa e a atividade física é crucial aqui. Então falamos muito de suplementação, falamos muito sobre alimentação e agora eu quero rumar para o final da nossa aula falando sobre atividade física. A atividade física regular é essencial. De preferência uma mistura de atividade aeróbia, então correr, andar de bicicleta, nadar, junto com uma atividade de resistência para fortalecimento da tua musculatura. Musculação, pilates são bons exemplos. Atividade física regular, o mínimo é 150 minutos por semana, mas é o mínimo. Tá? O ideal, de acordo com os estudos científicos mais atuais, é claro que isso depende do teu preparo, é 300 minutos semanais. 150 minutos semanais é o mínimo, 300 minutos semanais é o, digamos assim, o bacana. Tá? Mais do que isso não precisa. Mais do que isso não precisa, porque aí você vai para o extremo que o professor Fabiano já falou com você. Os extremos, eles fazem mal. O sedentarismo faz mal, o excesso de desgaste de atividade física também faz mal. Por isso que atletas profissionais costumam ter a saúde tão debilitada. Então, 150 a 300 minutos, divididos em, no mínimo, 3 dias. Então, em vez de você ficar um dia da semana 150 minutos, não faz isso, que você vai destruir tua saúde fazendo isso. Divide esses 150 minutos em 3 sessões de 50. No mínimo 3 sessões semanais, tá? E aí você pode, claro, expandir isso para 5 sessões de 50 e sempre tenha pelo menos um dia da tua semana para descansar. Zero atividade física, por quê? Porque teu corpo precisa se recuperar e dependendo da intensidade, se você, por exemplo, faz esportes de altíssima intensidade, né? Então corre muito, nada muito, ou então muita musculação pesada mesmo, 5 vezes por semana, a cada 2 meses eu recomendo que você tire uma semana e você fique sem atividade física para ajudar o teu corpo a se recuperar. Se a tua atividade física é muito intensa, essa semaninha vai ser muito boa. Se você não quiser parar e ponto final, você faz metade. Então, se você levanta 10 quilos na academia, levanta 5 durante essa semana. De propósito. Vai ser uma coisa que você vai fazer cantando, assobiando, não tem problema.
Se você corre, sei lá, 5 km por dia, vai e corre 1, corre 2, sabe? Porque essa redução na carga vai ajudar teu corpo a se recuperar e a ter um pouco mais de equilíbrio em relação à atividade física. Porque a atividade física é um desgaste, mas é um desgaste que nos torna mais fortes. É um desgaste cujo reparo nos torna mais fortes e mais resistentes. Aliás, o jejum funciona pelo mesmo princípio também. É um tipo de desgaste, mas que torna o nosso corpo mais forte por conta de um reequilíbrio que ocorre devido a isso. Então, gente, essa é a minha perspectiva. Esse é o meu caminho para estilo de vida, para potencializar o cérebro, para potencializar a nossa mente, para potencializar a nossa prosperidade emocional e nossa vida psicológica de maneira geral. Nem de longe o que eu estou falando aqui é uma cartilha que você tem que seguir como se fosse uma receita. Isso é fruto de anos e anos e anos de autoconhecimento meu e de aplicação do conhecimento que eu adquiri. Você precisa encontrar a tua solução, a tua estratégia, entendendo alguns princípios gerais que você aprendeu aqui ao longo desse curso, para que você aplique isso na tua vida, respeite a tua individualidade sem radicalismo e viva a melhor vida que você vai viver. Eu espero que esse curso tenha sido proveitoso para você. Eu espero que esse curso tenha trazido conhecimentos, não apenas para você ter ferramentas, mas mais do que isso, para que você tenha uma filosofia de estilo de vida, alimentação, nutrição e suplementação que seja mais rica, que te traga uma vida onde você é uma pessoa mais próspera, onde você é uma melhor versão de si mesmo. Essa é a perspectiva que nós tentamos trazer aqui. Eu agradeço muito por você ter ficado comigo até o fim desse curso. Eu espero que essas aulas tenham sido muito proveitosas e que você carregue esse conhecimento para a sua vida. Eu espero que você saia daqui e quando estiver cozinhando com a tua família, quando você estiver num restaurante, quando você estiver no supermercado, você lembre de tudo que a gente disse aqui. Ensine para os teus filhos, ensine para as pessoas amadas da sua vida, porque eu acho que é isso. O conhecimento a esse respeito, ele é, para mim, ele é sinônimo de amor. E foi com muito amor que nós trouxemos todo esse conhecimento aqui para você. Muito, muito obrigado. Um grande abraço. Estamos sempre juntos.